política está em tudo que acontece na sua vida, mesmo que você nunca tenha votado, nunca tenha assistido a um debate e nunca tenha se interessado pelo assunto. Nesse vídeo eu vou te explicar o que é política de verdade, de onde ela veio, por que ela existe, como ela afeta o seu dia a dia e o que acontece quando as pessoas se afastam dela. Vou te mostrar também a relação entre política e direito, porque esses dois assuntos andam juntos e entender isso muda a forma como você enxerga o mundo. Se você acha que política é um assunto chato, complicado ou só para quem está no poder, eu preciso que você fique aqui, porque esse vídeo foi feito exatamente para quem pensa assim. E no final eu vou te mostrar que entender política é mais simples do que parece e que qualquer pessoa consegue fazer isso. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque esse ano eu quero atingir a marca de 1 milhão de inscritos e eu preciso da sua ajuda para chegar lá. E se você quer ter a base do direito de um jeito fácil de entender, o link para o curso Primeiros Passos no Direito está na descrição do vídeo. Agora vamos ao que interessa. A palavra política vem do grego e está ligada à palavra polis, que era como os gregos chamavam a cidade. Então, na origem, política significava tudo aquilo que dizia respeito à vida em sociedade, as regras, as decisões coletivas e a organização das pessoas que vivem juntas. Imagina uma cidade pequena onde todo mundo se conhece. Alguém precisa decidir onde vai ficar a praça, quem vai cuidar da segurança, como vai ser distribuída a água. Essas decisões não surgem do nada, elas são resultado de um processo chamado política. A política é, em essência, o conjunto de atividades e processos pelos quais uma sociedade toma decisões coletivas e distribui o poder entre as pessoas. Parece algo abstrato, mas não é. Pensa assim, quando o governo decide aumentar o imposto sobre combustível, a gasolina fica mais cara e você paga mais para abastecer o carro. Isso é uma decisão política afetando diretamente o seu bolso. Quando uma prefeitura decide construir uma escola pública em um bairro, as crianças daquele bairro têm acesso à educação. Isso também é política. Quando uma lei é aprovada permitindo ou proibindo alguma coisa, a sua vida muda de acordo com essa lei. Tudo isso é política funcionando na prática. Um ponto que poucos entendem é a relação entre política e direito. O direito não surge do nada. As leis são criadas por pessoas que foram eleitas ou nomeadas por um processo político. Quando um parlamentar vota a favor ou contra um projeto de lei, ele está exercendo o poder político e o resultado disso é uma norma jurídica que vai te afetar. Por exemplo, a lei que define o salário mínimo foi aprovada por um processo político. A lei que diz quais são os seus direitos como consumidor também. A lei que define o que é crime e qual é a pena é fruto de uma decisão política, tomada por pessoas que ocupam cargos de poder. Então, entender política é também entender de onde vêm as regras que organizam a sua vida. Mas quem são os atores da política? São os governantes, os parlamentares, os partidos políticos, os movimentos sociais, as empresas que financiam campanhas, os sindicatos, a imprensa e também o cidadão comum. Você, sim, você é um ator político, mesmo que nunca tenha percebido. Quando você vota, está exercendo poder. Quando você paga um tributo, você está sustentando o Estado. Quando você exige que uma lei seja cumprida, você está participando da política. O problema é que muita gente foi ensinada ao longo da vida a se afastar da política. Que política é suja, que não adianta, que é melhor ficar longe disso. E sabe o que acontece quando as pessoas se afastam da política? Quem fica no lugar são exatamente aqueles que não deveriam ter tanto poder. O espaço que o cidadão deixa vazio é ocupado por outros interesses, que nem sempre são os interesses da maioria. Pense em uma reunião de condomínio. Quando os moradores não aparecem, as decisões são tomadas por quem está presente, que pode ser apenas uma minoria. A política funciona da mesma forma. Quem se afasta perde a voz. Outra coisa importante de entender é que a política não é só o que acontece em Brasília ou nas capitais. Ela está na sua rua, na sua escola, no seu trabalho, na sua cidade. A política é local, regional
e nacional ao mesmo tempo. Uma decisão do vereador da sua cidade pode mudar o seu bairro. Uma decisão do prefeito pode fechar ou abrir uma unidade de saúde perto da sua casa. Por isso, conhecer política é conhecer o mundo em que você vive, é ter ferramentas para entender por que as coisas são como são e o que pode ser feito para mudar. Se você chegou até aqui, deixe seu comentário com a frase: o conhecimento liberta. O conhecimento liberta. Você não é uma pessoa que passa pela vida sem questionar nada, mas sim alguém que decide entender melhor o mundo em que vive. E isso já diz muito sobre você. A maioria das pessoas prefere não pensar sobre assuntos que parecem complexos, mas você ficou até aqui justamente porque você quer enxergar além do óbvio. Aprender sobre direito ou política não depende de um talento especial. Não existe genética e nem dom de nascença para entender essas coisas. Qualquer pessoa que queira de verdade consegue aprender. Se você ainda se sente perdido nesses assuntos, isso não é culpa sua. É uma lacuna que o sistema criou ao não te ensinar isso de forma acessível. Existe uma estrutura por trás do direito que conecta tudo. E quando você a encontra, você para de estudar no escuro, você começa a entender e não só a memorizar. E talvez ninguém te diga isso abertamente, mas há quem prefira que o cidadão comum não entenda de direito e nem de política, porque quem conhece os seus direitos e entende como o poder funciona é alguém muito mais difícil de enganar. Conhecer isso é uma forma de se proteger, então aprenda, da forma que for, no ritmo que for, mas aprenda. A falta de conhecimento muitas vezes coloca as pessoas em posições de desvantagem, sem que elas percebam. E muitas pessoas só percebem isso tarde demais, quando já sofreram consequências que poderiam ter sido evitadas com um pouco mais de informação. Aqui no canal já foram publicados mais de 1000 vídeos gratuitos explicando o direito e muitos outros temas de forma clara e acessível. E quando alguém cria o hábito de aprender um pouco todos os dias, mesmo que seja assistindo alguns vídeos gratuitos, em pouco tempo já percebe uma diferença enorme. Por isso eu te convido a continuar aprendendo aqui no canal e aproveitar a lista de vídeos gratuitos que eu vou deixar disponível aqui para você clicar e explorar. Escolha um e assista ainda hoje, porque cada vídeo é um passo a mais na direção de alguém que entende o mundo em que vive. Até!